Olá, este é mais um Explique Sua Tese. No programa de hoje eu recebo o professor João Venâncio Orofino, que defendeu a dissertação de mestrado aqui na UNB com o nome A Folia de Reis em São Brás de Minas, a migração, as transformações locais e o imaginário religioso. Professor, eu vou começar perguntando para o senhor o que te motivou a falar desse tema. Bom, São Brás de Minas é uma localidade que fica no interior de Minas Gerais e um pequeno vilarejo com mais ou menos 4.000 habitantes, e eu costumava frequentar lá na época de final de ano. Um certo dia eu me deparei na fazenda com todo um agito, né? Eu não entendia o que estava acontecendo, e preparando comida, café, um lanche, pequeno lanche, quando eu vejo na estrada de acesso ali a um pequeno sítio, pequenas fazendas, a folia chegando, né? Me impressionou muito, a cor, o som, o palhaço, a dinâmica da coisa, e eu passei então a ter uma curiosidade sobre o que era a Folia de Reis, o significado que ela tinha para a comunidade. E me impressionou também que o fato de que naquele ano havia o óbito de 2 foliões. E num comentário paralelo, um dos foliões fez o seguinte comentário, de que ele tinha preocupação com a continuidade da Folia de Reis, visto a dificuldade da formação de novos quadros. Então, em cima desse comentário, eu comecei então a ter o interesse em aprofundar no estudo dessa dinâmica de formação e desenvolvimento da folia na comunidade. E por que em São Brás de Minas? Porque a Folia de Reis ela ocorre em diversos lugares, né? Não só lá, né? Mas por que especificamente o local? Porque eu frequentava lá com uma família, né? E tinha sempre acesso a essa pequeno sítio. E foi esse o meu primeiro contato, foi esse primeiro dia que eu tive o contato, e como eu frequentava lá, eu aproveitei para poder estar desenvolvendo ali o meu estudo. Professor, fala para a gente então um pouquinho da origem da Folia de Reis, o que ela é, mais ou menos? A folia é um festejo sagrado profano, né? Profano religioso, que tem sua origem na Península Ibérica, principalmente Portugal, mas também na Espanha. Mas ela também existe em vários países da Europa, Ela chega ao Brasil com os portugueses, inclusive a curiosidade de ter sido utilizada, né, no começo da catequização dos índios, né, pelo padre Anchieta e o Manuel da Nóbrega. Ela vai estabelecer nos primeiros núcleos urbanos do país, até com certo controle da Igreja Católica, mas com o sistema de padroado, com a interiorização do país, ela vai se desenvolver ao largo do próprio domínio da Igreja Católica, tendo aí então características em alguns lugares do norte do Brasil e nordeste negras e índios, né? E aqui no centro-oeste e sudeste ela também vai se desenvolver passando ao largo desse controle da Igreja Católica, por isso profana, por isso religiosa. Tá, voltando à sua tese, como é que foi o trabalho dela? Como é que foi o desenvolvimento? O senhor esteve lá em São Brás de Minas, participou? Como é que foi essa parte do trabalho? Eu trabalhei com entrevistas, né? Trabalhei com entrevistas semi-estruturadas que eram mais, como trabalhei com a história oral, com a questão da memória, era que mais objetivamente atendia aos objetivos do meu trabalho. Então eu dividi em 3 blocos essas entrevistas. Eu fiz 25 entrevistas, entrevistei no primeiro bloco os foliões, só os foliões, né? Algumas perguntas eram iguais nos 3 relatórios de entrevistas, mas algumas eram particularmente voltadas para esses grupos. Então eu trabalhei com os grupos de foliões, depois com os grupos de imigrantes, que são aqueles que saíram da cidade, que retornam todo ano para os festejos, e o terceiro grupo para aqueles que já fizeram alguma janta ou algum almoço, participaram mais na feitura e realização do momento da comemoração. Percebi também que há uma certa dificuldade na formação dos novos foliões, visto que a maioria, como é um mundo agrário, estrada de terra, distante de escolas, distante de trabalho, esses jovens saem para a cidade em busca de estudos, né, e de trabalho, retornando somente ao final do ano para poder então participar dos festejos. Professor, e para encerrar, a última pergunta, você teve alguma conclusão? O que você concluiu dessa sua dissertação? Olha, vários aspectos saíram do meu trabalho. Por exemplo, antigamente a folia era feita geralmente em fazendas, o percurso era feito a pé,
em dia de chuva, e sobressaiu muito nas entrevistas, as pessoas molhavam-se, os instrumentos tinham que ser carregados envolto em plástico, havia assim toda todo um fazer, né, distante da luz elétrica, distante do fogão elétrico. Essa foi uma característica quando eu comecei a ter nas entrevistas os relatos de como era a folia na década de 50, 60 e 70, porque São Brás de Minas só vai ter acesso à luz elétrica a partir da década de 80. Hoje o giro já é feito de carro. Muitos dos foliões são sexagenários e os entrevistados sentem falta, ou sentem falta não, percebem que há uma mudança um pouco nesse ritmo do giro, né, dessa transformação de sair, porque antigamente você ia para o percurso e ao final do dia todo mundo acampava, ficava no pouso. Então sempre havia uma festa depois disso, deixava-se de lado o caráter religioso e os próprios músicos da folia tocavam músicas de baile, as pessoas dançavam, muitos casamentos, muitos arranjos de noivados foram feitos assim. Antes, as pessoas faziam um almoço, uma janta com aquilo que tinham em casa. Eram pequenos grupos de pessoas que iam até as fazendas, não havia ainda o próprio distrito de São Brás. Ele vai ser criado, apesar de ser um distrito de 1906, ele era praticamente uma zona rural. Hoje ele tem um pequeno lugarejo, vilarejo, que tem parabólicas, tem televisão. Isso também vai afetar um pouco essa relação com aquela dinâmica anterior. Então isso também é interessante perceber que quando era feito, e essa foi uma característica muito importante da modernização da folia, é que hoje os papéis também estão um pouco invertidos, né? Antigamente todo mundo podia oferecer um lanche. Lá em São Brás de Minas, hoje a Folia de Reis na festa final atende a 5.000 pessoas. Quando nós fizemos uma janta lá, você mata um boi, você tem 7, 8 capados, 200 galinhas, fardos de arroz, de macarrão. Entendi. Então fica muito caro para essas pessoas que vivem sazonalmente, né, das colheitas e vivem no mundo urbano. Então fica difícil para essas pessoas hoje oferecerem na sua devoção, como pago da sua promessa, a janta ou o almoço. Isso geralmente é feito pelos migrantes ou pelos seus filhos que estão na cidade e têm uma condição melhor. Essa é uma característica importante de ser observada. A percepção maior do trabalho é que eu pensava que a folia ela ia se acabar, que ela ia se extinguir com o tempo, mas pelo processo de apropriação, de representações, pelo processo de trocas do mundo urbano com essa rural, ela é que mantém viva o retorno das pessoas, ela que é o eixo daquela comunidade, é em torno dela e ela é necessária para a continuidade da tradição e também das representações que essa comunidade faz de si mesmo, né, que permite então a continuidade do festejo. Obrigado, professor, pela sua participação aqui no nosso programa. Obrigado a vocês. E se você quiser saber mais informações sobre a tese de mestrado do professor João, basta procurar na Biblioteca Central da UNB com o sobrenome dele, Orofino, que você vai receber todas as informações sobre essa dissertação. Ou pode enviar um e-mail para ele diretamente no jourofino@gmail.com. E se você quiser participar do nosso programa aqui no Explique Sua Tese, basta enviar um e-mail para o nbtv@unb.br, com um resumo breve da sua dissertação que nós entraremos em contato. O Explique Sua Tese fica por aqui. Até o próximo programa.